Bom dia, senador Blairo Maggi, presidente da Comissão de Meio Ambiente, no qual cumprimento todos os senadores presentes, colegas de mesa, doutor Dividino, doutor Ponciano, doutor Mário Poavia, doutor Renato Barco, secretário Pepe, demais presentes, senhoras e senhores, bom dia. Nós vamos procurar fazer uma rápida apresentação do marco regulatório do setor portuário aprovado em junho desse ano, e as ações que imediatamente estamos adotando a fim de acelerar os seus efeitos. Então, essencialmente, farei uma apresentação rápida que passa por esses 5 pontos, os objetivos gerais da reforma, um novo arranjo institucional, as ações decorrentes desse marco e o programa de investimentos que, vamos dizer, está hoje no topo da mídia. À guisa de introdução, nós tivemos uma expansão pronunciada da capacidade portuária nos últimos 20 anos. No entanto, o que percebemos, quando fazemos projeções para 2030, que a capacidade hoje existente ela precisa de um incremento bastante forte para encarar a perspectiva de aumento de cargas que transitarão pelos portos brasileiros. Aí está discriminado por categoria de carga e todos podem observar que a tendência é a expansão muito forte de granéis sólidos e granéis líquidos, também expansão importante de carga geral em contêiner, mas essa expansão mais do que dobra a movimentação em milhões de toneladas, nos coloca o desafio de ter infraestrutura, não só portuária, mas infraestrutura logística, para encarar essa tendência. Ao lado tem as taxas de crescimento dessas movimentações ao ano. Essa apresentação, naturalmente, ficará à disposição de todos. Pois bem, o marco regulatório anterior, ele trouxe um importante avanço no início dos anos 90. Porém, como eu tenho dito em diversas ocasiões, houve um acúmulo de tensões ao longo do tempo, particularmente por conta da separação de atribuições entre porto organizado e terminais de uso privativo à época, com as restrições de movimentação de cargas de terceiros por esses últimos. Houve um período de brechas em que alguns importantes terminais de contêiner se estabeleceram como terminais de uso privativo. Isso levou à judicialização e a gente pode dizer que, na prática, após uma primeira rodada importante de arrendamentos nos portos organizados, houve um arrefecimento das iniciativas e uma relativa estagnação. Por isso, foi importante uma reformulação do marco regulatório para, vamos dizer assim, soltar as amarras e trazer incentivos novos a investimento privado e público no sistema portuário. O objetivo geral da MP 595, depois convertida na Lei 8.215, foi aumentar a movimentação portuária, reduzir o custo do Brasil e aumentar a eficiência da operação, de forma a alavancar a competitividade do setor produtivo brasileiro, seja ele agroindústria, seja indústria de transformação, entre outros. Com foco nessa meta, nós promovemos, com auxílio ímpar do Congresso Nacional, uma alteração fundamental no sistemática de planejamento e regulação, onde as autoridades portuárias passaram a ter um foco muito mais na questão de gestão e elaboração do plano local, enquanto o planejamento global e a regulação ficam mais bem distribuídas nos órgãos CEP e ANTAC. Então, essa é uma mudança importante. As autoridades, então, elas passam a ter muito mais responsabilidades ligadas à gestão, enquanto planejamento, outorga, processo de concessão vai para o nível ministerial da CEP, com aí o auxílio fundamental da ANTAC.
Essa é uma mudança institucional importante que procura, vamos dizer, alocar melhor as atividades em cada plano de governo, vamos colocar assim, tá? Administração direta, administração indireta e companhia. Na parte de porto organizado, nós introduzimos uma simplificação nos processos de arrendamento, com a possibilidade de inversão de fase em leilão, tá? A possibilidade de licitar com termos de referência para estudos ambientais e projetos básicos e a padronização das informações para os órgãos de controle. Os critérios de licitação buscaram, tá, atender ao desígnio primeiro de trazer competitividade para a cadeia logística e, assim, trazer competitividade para a economia como um todo. Então, utilizamos menor tarifa, maior movimentação e menor tempo de movimentação de carga como critérios referenciais para as licitações. A cobrança das outorgas foi extinta, ou seja, o processo não é uma licitação por outorga onerosa, e os prazos estabelecidos foram de 25 anos, renováveis por igual período. Tá? Também explicitamos a possibilidade de concessão de portos organizados novos ou já existentes, tá? Que já temos aí uma referência para procurar desenvolver isso, tanto no caso de Imbituba quanto no caso de Ilhéus. Tá? Mas esses são casos particulares que merecem um tratamento em outro momento. A ideia é ter uma maior abertura para investimentos privados nesse processo. Tá? Decorrente, tá, dessa sistemática para os arrendamentos nos portos organizados, tá, foi montado o programa de arrendamentos portuários, que eu gostaria de ressaltar com muita ênfase, que esse programa ele não deve ser encarado como a única rodada de arrendamentos que teremos nos próximos N anos. Tá? Esse é um primeiro passo, que foi dividido em 4 blocos, tá? Um passo importante que abrange uma quantidade expressiva de portos, passando norte a sul do país, tá? A lista está toda aí. No entanto, isso não significa que a Secretaria de Portos para de planejar a partir, tá, desses blocos ou para de trazer novas ideias a partir daí. Nas consultas públicas e audiências públicas que tenho participado e tenho tido a oportunidade de discutir com comunidades locais, autoridades portuárias, grupos de interesse em geral, já têm surgido ideias, tá, que não estão contempladas nesses 4 blocos do programa de arrendamentos, que nós já temos nos proposto a desenvolver separadamente, tá, para fins de uma licitação futura, tá, na medida em que tenhamos projeto, licenciamentos, ou pelo menos diretrizes de licenciamento, e tornar isso um fluxo contínuo. Então, a gente encara o programa de arrendamento portuário como um primeiro passo no novo marco regulatório, mas ele não deve ser encarado como o único passo. Ele é o primeiro passo e, a seguir, tá, esse processo passa a ser um processo contínuo, como já está se tornando um processo contínuo a autorização de terminais de uso privado. Tá? Tivemos 2 rodadas aí, tá, de exposição pública das propostas, das ideias, e na nova sistemática, além de poder movimentar a carga própria, existe um pouco mais de regulação e não burocratização, tá, na atividade dos terminais de uso privado. Essencialmente, tá, uma necessidade de garantia de prestação de serviços, tá, e prazos bem estabelecidos, coisa que não tinha nas autorizações anteriores. Esse é o marco distintivo. Além disso, tem esse processo de chamada pública para autorizações. Tá? Já fizemos 2 rodadas e agora esse processo entra no fluxo contínuo. Existe a proposta do novo terminal de uso privado, ele submete a ANTAC, é feito, ele é colocado em chamada pública por 30 dias, não havendo conflito, segue naturalmente, tá, o processo para fins de autorização. Esse é um mecanismo importante e, vamos dizer, o marco divisor da Lei 12.815 em relação à lei anterior é a possibilidade desses terminais de uso privado agora movimentarem cargas de terceiros sem nenhuma restrição.
Isso é uma revolução concorrencial no setor, tá? Isso vai pressionar o sistema de portos organizados, o sistema de portos organizados vai ter que se adequar, vai ter que buscar competitividade, vai ter que buscar eficiência e também nós vamos trazer mecanismos para tal, como estamos sugerindo e vamos mostrar a seguir. No âmbito do marco regulatório, vamos dizer, os dois grandes destaques da atividade da CEP têm sido o programa de arrendamentos e a discussão da autorização de terminais de uso privado. Porém, a gente tem uma série de outras ações que são desenvolvidas no que a gente pode chamar Programa de Investimento em Logística Portos, que devem ser conhecidos porque são fundamentalmente importantes. Primeiro, a inteligência logística portuária, que passa pelo aprofundamento da experiência do Porto Sem Papel, tá? A instauração de uma cadeia logística portuária inteligente que nos permita monitorar cargas da sua origem até o porto para fins de controlar fluxo e, assim, otimizar a chegada no porto, evitando longas filas e o prejuízo para as rodovias, ferrovias e os espaços urbanos. O sistema de gerenciamento de tráfego de embarcações, que necessita ser reforçado na atividade das autoridades portuárias, e o sistema de gestão de infraestrutura portuária e infraporte. Além disso, temos uma carteira importante, que vai ser mostrado o valor a seguir, tá, de investimentos em acessos portuários, tá, seja nos acessos terrestres, tá, que estamos junto com o ministro César Borges, com um programa muito ativo para definir quais são os mais importantes a ser atendidos num primeiro momento, aqueles mais críticos, que merecem uma atenção especial do DENIT e da CEP para resolver problemas já existentes e também a implantação de áreas de apoio logístico portuário para fins de regulação de acesso ao porto. O programa de dragagem também está incluído. O programa de acesso, ele passou por algumas dificuldades, mas agora estamos retomando com toda a força e ele será parte absolutamente central do programa de logística na medida que ele vai garantir calado e, portanto, desempenho para os portos brasileiros. A relação porto-cidade é extremamente importante. Ontem mesmo eu estava com a prefeita do Guarujá discutindo uma ação que a Codesp tem com a prefeitura do Guarujá para criar uma via provisória, tá, de tráfego, enquanto a segunda etapa da marginal do Guarujá é projetada e construída. Tá. Para o esforço geral, temos também incentivos fiscais que vêm do Fundo da Marinha Mercante, do REID, Reporto, e, muito importante, tá, e obrigação da Secretaria até o final do ano, montar o Regulamento Geral da Guarda Portuária, discussão que já está bem avançada com as diversas partes. Tá. Também no âmbito da gestão ambiental temos importantes iniciativas, estamos trabalhando muito perto com a ministra Isabela para facilitar a emissão de licenças, tá, nas áreas portuárias. Tá. Temos até o final de junho de fazer toda a revisão das poligonais portuárias e a regularização fundiária. Tá. E, no caso do trabalhador portuário e dos gestores portuários, temos programas, tá, de capacitação e a implantação do Pronatec, setor portuário, tá, a formação de quadros, temos convênio com o Porto de Antuérpia, para onde têm sido enviados trabalhadores portuários e gestores para qualificação técnica e melhoria das práticas nos nossos portos, tá, além de fazer continuamente seminários, tá, nos diversos portos para trazer novas experiências de gestão. Muito bem. Aqui é só uma figurinha para mostrar o que a gente pretende, tá, e aí num prazo mais curto, para a regulação dos acessos portuários. Tá. Hoje existe um problema de falta de sincronia. Então, cidades como Santos, Paranaguá, tá, que já tem, inclusive, um sistema de controle bem desenvolvido na chegada, mas, né, dividindo ainda na saída, estamos precisando trabalhar bem, tá, esse aspecto. A gente vai procurar neutralizar, tá, esse problema de falta de sincronia e ineficiência logística, tá, com a instalação daquelas áreas de apoio logístico portuário, onde você tem numa retroárea, tá, os caminhões chegando, tá, esperando o seu momento preciso para ter acesso,
ao porto, fazer a descarga e sair rapidamente. Essencialmente, nosso programa de investimentos anunciado em dezembro do ano passado foi um programa de investimento de 54 bilhões, dos quais 31 entre 2014 e 2015, até 2014 e 2015, 23 após esse período. Desses 54, 17,2 são correspondentes ao programa de arrendamentos. Outro tanto, terminais de uso privado, que tem se multiplicado, e também está aí contado o valor das ações públicas de dragagem e reforço de infraestrutura dos portos organizados. É bom ter em mente, quando se cobra celeridade, todo o processo que resultou na aprovação da lei e agora no programa de arrendamentos e das outras ações. A sanção da lei foi em 5 de junho de 2013, portanto, muito recente, temos menos de 6 meses de validade da lei. 23 dias depois, ela foi regulamentada pelo decreto 8.033. A seguir, tivemos 2 anúncios públicos de TUPs. A partir do dia 12 de agosto, começaram as consultas públicas de blocos de arrendamento, que estão andando a todo vapor. O primeiro bloco ele já passou por consulta pública, já foi discutido, foi remetido ao Tribunal de Contas, está em plena análise, e temos a expectativa que, ao longo dessa semana, o Tribunal deve chegar a uma conclusão. A segunda consulta terminou em 25 de outubro, já estamos fazendo toda a revisão para envio, provavelmente até o final do mês, do resultado para o Tribunal de Contas, levando em conta todas as contribuições que foram avançadas, e, a partir daí, colocar o segundo bloco já também no caminho TCU e posterior à licitação. Na área de dragagem, temos aí uma previsão de 3.800 milhões para dragagem em blocos de portos que reunirão, numa atividade, Salvador, Fortaleza, Natal e Recife. No outro bloco, Itajaí, São Francisco e Imbituba. Paranaguá é um caso específico, assim como Rio Grande, mas Santos e Vitória serão incorporados num outro bloco. Isso já naquela lógica que foi sugerida em 2008 da dragagem por resultados com um período mais longo. Agora a gente fez uma revisão que a dragagem pode ser feita, pode ser contratada por até 10 anos e estamos procurando reorganizar os blocos. E os blocos que devem ser colocados na rua são esses que aí estão. De outro lado, no programa de acessos terrestres, temos um total de investimentos que remonta a 2.640 milhões, contemplando 18 portos no programa, Miritituba, Santarém, Vila do Conde, Itaqui, PC em Fortaleza, Suape, Aratu, Vitória, Salvador, Rio de Janeiro, Itaguaí, Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Itajaí e Imbituba. Outras 45 intervenções em parceria com governos estaduais e iniciativa privada, além da implantação das 17 áreas de apoio logístico, que foram aquelas descritas. Toda coordenação e monitoramento desse processo, que envolve vários ministérios, tem sido feito pela CEPAC, Ministério do Planejamento. Com isso, eu termino minha breve apresentação sobre as atividades da CEP, agradecendo mais uma vez o presidente